Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dia de café com leitura. Bom dia, Jussara! Tudo bem? Bom dia, Ju! Seguimos com a nossa leitura. Bom dia, Dani! Bom dia, Rita! Sejam bem-vindas! Oh, delícia! Ó, nossa leitura que já tá finalizando, tá se encaminhando pro fim, né, gente? Estamos em pontos bem específicos. Ontem nós falamos sobre... Continuamos, né, a falar sobre propósito definido e autodisciplina. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Bom dia, Brubru. Bom dia, Tati. Amigas Rita, Tati. Essa semana a gente precisa se ver, né? Bom dia, Rose. Bom dia, Márcia. Bom dia, Simone. Bom dia, Rose. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Elis. Ai, Rose, obrigada. Bom dia, Rita. É verdade, né, Jussara? A Rose não estava aparecendo, tanto que a Jussara estava me ajudando com os títulos aqui. Bom dia, Lilian. Viu como a nossa comunidade sente falta uma da outra? Muito bem. Sim, Tati, amiga, precisamos, né? Então, vamos coordenar isso aí. Porque hoje já é terça, daqui a pouco uma tem uma coisa, outra tem outra e ninguém faz nada. Bom dia, Rose Vieira. Viu, Rose? Viu? Não é assim, some e tá tudo bem. Quando volta, leva esporro ainda. Ai, vocês são demais. Adoro nossa comunidade. Bom dia, Jane. Bom dia, Dai. Ó, a Dai também estávamos com saudade da Dai. Não estava aparecendo aqui. Mas a Dai foi passear em Gramado, né? Foi curtir a família. Agenda liberada aqui. Fechou, hein? Tati, dá o teu dia aí e bora. Férias dos filhos. Ah, é verdade, né? É que a Laurinha não entrou de férias ainda, por isso que eu esqueci desse detalhe, que tem gente que já tá de férias. Até eu sair fim de semana passado, saí. Tipo, levei a Laura no parquinho, gente, tava lotado. Eu falei, meu Deus, mas que tanta gente. Aí que eu me lembrei das férias, né? Porque a Laura vai ter, acho que só semana que vem. Bom dia, Sandra. Bom dia, Denise. Então tá, gente, ó, nós paramos na página 149 do nosso livro, tá? Meu livro tá bem rabiscadinho. Ó, pra quem tem dó, deixa eu ver, abri uma página bem que não tava. Pra quem tem dó de rabiscar livro, eu rabisco, eu escrevo. Bom dia, Paula. Ontem eu tava falando com a Denise, com a Jane. A Jane mandou mensagem, disse que foi muito boa a live ontem e que ia assistir de novo, né? E é isso, tá, gente? Às vezes a gente precisa realmente repetir, dar mais atenção ainda, reforçar o que a gente escuta. E a forma perfeita de fazer isso é assistindo de novo. Bom dia, Graça. Jamais me deixar cair. Jamais me deixar cair. Então, bora. Página 141. Meninas, lembrem que nós temos áudios, né? Vocês já escutaram o áudio de vocês? Hoje, pelo menos eu, estou no áudio 6. Ontem alguém disse, não estou conseguindo abrir o áudio 1. Mas assim, eu conversei com outras meninas, o 5. Eu tinha escutado e outras pessoas também conseguiram, então tá tudo certo, tá? Mas qualquer coisa, me avisem. Então, bora lá. Vamos ver onde nós paramos. 149. Nós falamos sobre a questão da comida e da intoxicação e também do sexo, né? Acho que continuamos aqui.
questão do sexo. E a gente falou sobre precisão, sobre nós pensarmos de uma forma equilibrada para não passarmos do ponto nem para mais e nem para menos. É basicamente isso, né? Bom dia, Rosana, bom dia, Marci, bom dia, Fran, sejam bem-vindas. Então, página 149. A gente aqui, né, ele falou sobre aprender a arte do pensamento exato, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava num evento desses de desenvolvimento e tal, e teve uma brincadeira. E a brincadeira era aquela brincadeira do saco, sabe? Que a gente tem que pular, igual quando a gente fazia criança, entrava no saco e saía pulando e tal, não sei o quê. E aí todo mundo comemorando. E aí teve um determinado momento que tava todo mundo assim, né, animado e meio que já se preparando para fazer a corrida e não perder, porque era uma competição e tal. E a própria pessoa que estava ministrando aquele curso ali, enfim, estava falando exatamente sobre equilíbrio de energias e o que ele observou ali. Porque existiam pessoas que pela falta da energia para menos, elas não estavam com precisão. Olha só, vamos entender agora a precisão. Ela não estava com precisão, então ela estava com a energia para menos, ou seja, ela chegou. Bom dia, Cacá, bom dia, Maria, sejam bem-vindas. Ela chegou, bateu de um lado do ponto tão extremo que ela não conseguiu participar da brincadeira, ela ficou com vergonha de participar da brincadeira. Então, ela saiu, né, do grupo ali que estava, das pessoas que estavam participando. Por outro lado, havia uma moça que estava muito empolgada, estava vibrando muito. Bom dia, Kelly, bom dia, Vitória. E quando finalizou e o grupo dela ganhou, ela se jogou no chão, ela gritou, ela comemorou de uma forma extrema, ou seja, ela passou do ponto também. Entende que os dois lados passaram do ponto, um a ponto de não fazer e o outro de fazer demais? E é sobre isso que eu falo, sobre a precisão de pensar. Quando a gente, sei lá, se envolve num relacionamento, a gente precisa da precisão para saber o ponto até onde nós podemos ir e até onde a gente deve recuar. Até onde a gente pode entregar para não passar do ponto e não virar um excesso, uma carência, um sufoco no outro, e ao mesmo tempo a ponto de a gente não, ou pro outro lado, a ponto de a gente não cuidar do relacionamento, não tá nem aí, permitir com que vão acontecendo as coisas a ponto de daqui a pouco, ai, do nada aconteceu isso. Nunca é do nada, gente, tá? Então alinhar essa precisão de pensar e, consequentemente, de agir. Aí vem o equilíbrio, é fundamental em todas as áreas, exatamente, equilíbrio. Eu sempre falo que equilíbrio é fundamental, tá? Então ele tá falando sobre a precisão. Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com autodisciplina. O hábito de expressar... Agora o diabo respondendo. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar, em vez de procurar pelos fatos no momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação.
A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que, por sua vez, automaticamente inibe o pensamento com exatidão. Boa, cliquem no coração. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? Vamos lá. A pessoa que fala demais, página 150. É a segunda pergunta ali. A pessoa que fala demais, desculpa, é a primeira pergunta da página, tá? Acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos. Ó a questão do equilíbrio. E, por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Isso aqui é muito importante, gente, muito importante. Nanda, Claudinho, bom dia. Aquela pessoa que fala demais, né, gente? Aquela pessoa que chega a ser inconveniente, né? Ela nem permite que o outro fale. Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. Então percebam o quanto o passar do ponto é o desequilíbrio. Quanto mais a gente fala, mais a gente expressa opiniões a ponto de se perder durante... É o que foi que eu falei pra vocês, de ser inconveniente, sabe? De passar do ponto mesmo. A gente vai trazendo o nosso egocentrismo, né? Não tendo aquela escutatória ativa. A gente quer sempre estar falando, a gente quer sempre estar falando por nós, e a gente, né, da gente muitas vezes, e a gente não escuta o outro, a gente não para escutar o outro. Tá? Bom dia, Dr. Leandro, bom dia, Dácia, sejam bem-vindos. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Então, assim, a pessoa tá querendo a atenção, né? Na verdade, ele tem justamente o efeito contrário. Ele repele, né? Bom dia, Givaldo, seja bem-vindo. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. A pessoa sábia é aquela que fica lá escutando, que fica observando, não que está o tempo todo falando, né? Sim, quais são as outras desvantagens desse hábito? A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros. Mas não é verdade que um orador que tenha uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de outros por meio do poder da sua oratória? Sim, um orador que tem o dom da fala realmente tem um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso, mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Lembra que eu falei para vocês que em determinado momento dos meus estudos e da minha vontade de passar esse conhecimento para mais pessoas, eu tentava convencer as pessoas? Eu era inconveniente. Eu queria convencer as pessoas de algo. E o ponto é, a gente pode até comentar sobre alguma coisa, só que a gente tem que estar atento porque o quão aberta aquela pessoa está para ouvir. Porque senão, não faz sentido eu ficar tentando convencer alguém. Aí, por isso que eu falo, né, que a gente passa de louca muitas vezes. Porque a pessoa, ela não está preparada para ouvir. Então, não sou eu que vou passar do ponto. Eu preciso da minha precisão de pensar, da minha precisão de observar e da minha precisão de maturidade. De saber que
Se eu falo alguma coisa, a pessoa ha, ri, 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 pronto. Não precisa dizer mais nada. Entendeu? Nenhuma outra qualidade acrescenta mais à personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outros sem ter sido convidado a fazê-lo. Olha aí as cabeças explodindo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões, que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. Sim, Denise, tem gente que altera até o tom de voz. Não sei se é a forma como tu tá falando, como eu entendi, mas a pessoa ela chega a elevar o tom para poder ser vista, né? Para poder chamar atenção de alguma forma. Nossa, real, comecei a perceber isso em uma colega que está querendo convencer o marido sobre o poder da consciência da criação. Não vai ser assim. Não vai. E é legal porque a Jussara trouxe dentro da nossa comunidade o relato dela, né? Com relação a como ela fez. A gente já fica mais íntimo, a gente já chama o marido pelo nome, né? Como ela fez com o Anderson, o marido dela, né? Então, vocês que são da comunidade, entrem lá. Eu acho que é muito válido a gente ter essa troca, porque eu tenho uma outra, eu esqueci de trazer para vocês, tem uma outra também pessoa que falou também com relação ao marido. Se eu não me engano, é ele que tá aqui, inclusive, que eu vi ainda há pouco. Então é muito legal, porque assim, a gente não adianta forçar, né? A gente tem que ir dando pequenas doses e a gente convence mais do que palavras os nossos resultados. Só que os nossos resultados, eles estão se enraizando para baixo. A semente está germinando para baixo. Ninguém está vendo, só nós estamos vendo e sentindo. Então, por mais que a gente fale para a pessoa, tipo, inconscientemente fala, tá, mas cadê teus resultados? Né? Só que a partir do momento que eu entendo que eu crio a minha realidade, ali já mudou tudo. Que eu tenho que pensar de uma forma mais positiva, que eu tenho que ver a vida de uma percepção diferente da que eu vejo, já está mudando, só que ninguém vê isso. Somos nós. Tinha um babá. Cometi esse erro com meu marido também. É duro ver o potencial dele sendo sugado. Exatamente. Só que não é forçando. Pode ser colocando a live num volume mais alto. Ele sempre diz que meus resultados são sorte. Estou fazendo isso com relação ao meu marido, dando informações em pequenas doses. Exatamente. Exatamente. Pode colocar o áudio para escutar, né? Tipo, vamos fazer só um ritual da manhã que a gente coloca o áudio para ouvir só para começar bem assim o nosso dia, colocar uma musiquinha, tranquilo. E aí a gente toma o nosso café, sem TV, né? Pra gente ficar mais presente no nosso relacionamento, alguma coisa assim, tá? Bom dia, Dinair. Criar a realidade do nosso companheiro mudar. Isso, exatamente, Jussara, isso é bem possível, tá? Só que aí depende de nós também, do quanto nós estamos dispostos a despender energia para que isso aconteça, tá? Então, e sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária por meio da escrita, elas também sofrem da falta de autodisciplina? Uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios ou até mesmo escritores de livros best-sellers. E ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos. Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer por meio da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja útil leva à informação de outros hábitos que também são inúteis. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. É aquela coisa, né, gente? Quanto mais a gente faz, mais a gente faz, não importa o quê. Então, quanto mais a gente come comida
em demasia, mais a gente vai querer comer. Quanto mais doce a gente come, mais a gente vai comer. Quanto mais a gente lê, mais a gente lê. Então, não importa, né? O ritmo hipnótico, ele tá o tempo todo agindo. Nós precisamos escolher qual lado que nós estaremos. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer de escrever opiniões não solicitadas. O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas que podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-las. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de carta. Porque, bom dia Isma, bom dia Ana Paula, conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro. Bom dia, Ivonete. Bom dia, Tardelli. Bom dia. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal, a coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores, e você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras. Olha que interessante, olha o que ele fala. Eu não tinha ideia, Sua Majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas. Mas agora que você trouxe o assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada e que no fundo custou-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria um alto salário. Então, ele mesmo escreveu uma carta ao editor, né? E aí ele fala que, obviamente, não teria sido solicitada. E aí ele ficou sem o emprego na empresa dele. Ah, Jussara é muito boa. Obrigada, Jussara. Esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada de diabólico, exceto o poder da lei natural, em toda a criação e em todos os universos. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que tenha o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas. Não existe ser humano algum agora, vivendo ou que já tenha vivido, e absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta, que tenha o direito ou o poder de privar o outro de seu privilégio de exercer o pensamento livre e independente. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios desse privilégio, ou por negligenciá-lo, ou porque já foi tirado deles por seus pais ou instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Lembra que ele gosta de pegar as crianças. Essas verdades são autoevidentes, não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição. O Napoleão pergunta, mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem para onde nem a quem apelar? Deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. Olha só. E o que é essa força? Eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Quando nós estamos despertos, mesmo que tenhamos pessoas mal intencionadas, nós estamos atentos. Então, a gente não muda a nossa forma de pensar, a gente usa o poder de pensar ao nosso favor. Lembra que eu falei para vocês em determinado momento que às vezes a gente fica buscando fazer networking e estar com as pessoas
para encontrar caminhos, respostas, pegar a expertise deles e não sei o quê. As respostas estão dentro de nós. A gente pode pegar e se inspirar em outras pessoas, obviamente. Mas se eu parar, silenciar e me conectar com Deus, eu recebo as respostas. Só que aí entra um ponto. Às vezes eu tô naquele sentimento tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei, porque eu tô perdida, eu preciso de uma resposta. Aí tu vai dormir, né? Pedindo uma resposta. De manhã tu acorda com a resposta. Só que a resposta nem sempre é a que tu quer. E aí tu ignora. Ignora. Porque quer controlar. E aí começa a sofrer. Por quê? Porque travou o fluxo que flui para nós através de nós. O fluxo, ele está sendo dado o tempo inteiro. E quando nós ignoramos o que Deus está nos falando, a gente entra em sofrimento. Tudo que você diz parece lógico, mas por que eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Exato, não confiar no pensamento. É que não é questão de não confiar, né? É o medo de a gente desapegar daquilo que a gente espera que seja. Identificou alguma coisa, Maria? Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que deixar, né? Saber a hora de se retirar. Mas a gente não faz, porque a gente está apegado. A intuição, perfeito. Vamos voltar para os 7 princípios. Você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos 7 princípios. Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora, vá em frente e descreva os outros 5 princípios que você ainda não mencionou e indique quais as suas funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina. Primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que meus 2 instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar um padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle da sua própria mente. Como você pode ver, dessa forma, os 7 princípios são os 7 passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas. Bom dia, Viviane. Sempre às 6 horas. Sempre, não mudamos. Os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica? Isso é verdade? Sim. Essa é outra forma de dizer a verdade. Finalizamos o capítulo 10. Tá? Muito importante. Tudo que nós vimos até aqui. Vamos continuar. A gente vai para o terceiro passo, né? Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. O fracasso em algum momento é um benefício para o homem? Perguntou. Sim. Na verdade, aprender com a adversidade é o terceiro dos 7 princípios. Mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Vocês lembram sobre isso? O tanto que nós pagamos o preço é o tanto que nós teremos de retorno.
Então, o primeiro é o... Me fugiu a palavra, gente. Propósito definido. Propósito definido. O segundo é a autodisciplina. Utilizar a nossa energia de forma coerente, equilibrada. Para quê? Para que a gente consiga usar com precisão a nossa energia para que a gente faça o que precisa ser feito. 3. Aprendendo com a adversidade. Então ele falou, cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas que uso para controlar os seres humanos. Agora a pergunta, mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados. Tive a impressão, baseada na sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí então você as controla sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas. Esse é justamente o ponto. Assumo o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar. Olha só que interessante. A gente tem duas coisas a fazer com as nossas derrotas. E lembrem, derrotas são temporárias. Ou a gente utiliza isso para aprender, ou a gente utiliza disso para desistir. E normalmente o que as pessoas fazem? Desistem. Ó, é o que ele fala aqui. Assumo o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar. Se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem a adversidade na vida. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, olha só, é uma semente de uma nova oportunidade. Elas se manteriam lutando e acabariam por vencer. O sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar. Isso é tudo o que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso? Não. Esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. Muito bom isso daqui também. Agora estamos chegando a algum lugar. Então, você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser e normalmente é anulada pela própria natureza. Isso está correto? Não. Essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto. A natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais. Gente, lei natural é lei natural. A natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano pela lei do ritmo hipnótico. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei. Se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto de seu corpo com a terra, pela lei da gravidade, você não diria que a natureza o assassinou, diria? Você diria que o homem negligenciou ou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei. Nossa, no ato, né? Muito bom isso aqui. Apropriadamente com a lei da gravidade. Ou seja, ele passou do ponto, ele negligenciou. Vocês estão entendendo sobre passar do ponto? Tá? Estou começando a entender a lei do ritmo hipnótico. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto o lado positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas, chegando à escravidão, e aqui a gente fala de escravidão mental, né?
pela perda do privilégio da liberdade de pensamento, ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações, por meio do livre uso de seus pensamentos, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei. Isto está correto? Agora você está conseguindo entender. Ai, ai. E sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não tem qualquer tipo de controle. Como então pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento quando, na verdade, o fracasso destrói a ambição, a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Colocando-se de outra forma, o fracasso é um estado de espírito, por isso é algo que o indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio. Então, o fracasso é um estado de espírito. Por isso é algo que o indivíduo pode controlar até o momento que ele se nega a exercitar esse privilégio. Então, o fracasso, ele não precisa ser visto como sofrimento. O fracasso, a gente que permite ele tomar conta da gente, porque a gente pode justamente entender, poxa, eu tô ganhando uma oportunidade de fazer diferente. Eu já sei que por aqui eu não posso ir. Gente, olha a coisa boa, essas cabeças aí, né? A natureza não força as pessoas a fracassarem, mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes. E por meio dessa lei, ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Em outras palavras, pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e efeitos permanentes se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente. Então, se a gente não aprende, a gente vai tomar aquilo como uma dor, um sofrimento, uma desistência. Essa mesma lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso. Ou seja, eu posso escolher. A Maria será. Sim, com certeza, Maria. Com certeza. Então, a gente pode assumir pegar o fracasso. Boa, Maria. A resposta que pedi. Vou rever a live hoje à noite. Muito bom, muito bom. Então, a gente pode olhar o fracasso como uma porta de entrada para uma nova oportunidade, ou a gente pode olhar um fracasso para se afundar mais ainda e desistir de uma vez por todas. Qual o papel, então, que tem o fracasso em ajudar o indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente da pessoa, né? Ou seja, quase todo mundo tá nessa vibe aí de fazer o ritmo hipnótico de forma negativa, ou seja, qualquer que seja a situação de derrota, né, acaba por influenciar a vida da pessoa e ela começar a criar aquela bola de neve para baixo. Lembra que eu falo para vocês que a nossa bola de neve pode ir para cima ou pode ir para baixo? Esse é um ponto de oportunidade que a nossa bola de neve pode ir para cima. Porém, a maioria das pessoas fazem com que ela aumente para baixo. Então ele pergunta, né, que essas pessoas que já estão nesse ritmo hipnótico de forma negativa, como que faz para mudar? O fracasso traz consigo um clímax, no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, por meio dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido,
E quando é alcançado, ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro ponto. Lembra que eu falei ontem para vocês sobre o Thomas Edison? Ele disse que ele não errou, ele só encontrou 10.000 formas de não fazer aquilo. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ele dá ao indivíduo a oportunidade para testar a si mesmo, pela qual pode aprender o quanto de força de vontade ele tem. Então eu uso esse meu poder de receber a derrota temporária para fazer com que eu cresça e não com que eu me diminua. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que elas vivenciam antes de ser bem-sucedidas. Então, olha só. Importante isso aqui. O sucesso da pessoa é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que elas vivenciam antes mesmo de ser bem-sucedidas. Aí a gente volta para o que ele falou aqui no início. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, ou seja, o tanto que eu sofro a derrota é o tanto que eu tenho de oportunidade para crescer. Isso tudo é o que você tem a dizer sobre vantagens do fracasso? Não, eu recém comecei. Se você quer o real significado da adversidade, do fracasso, da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Olha só. A natureza usa a doença. Quem é aquela pessoa que tá sempre com uma... agora eu tô com, sei lá, com enxaqueca. Agora eu tô com dor nas costas. Agora eu tô com não sei o quê. Eu tinha uma colega no trabalho que todo dia era alguma coisa. Era labirintite, era enxaqueca, era, sei lá, não lembro. Mas todo dia ela tava tomando remédio e ela tava mal, porque ela vivia nesse ciclo. Então, a natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa, quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriamente por meio de seus negócios, atividades sociais e políticas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando um indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente. Então, a pessoa que Peraí. É que, deixa eu ver o que ele fala. Usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando um indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente. Ah, tá. Quando o indivíduo ele pensa por si só e tem uma boa relação com a mente dele, é que ele quebra o ritmo, né, do pensamento negativo, tá? Obviamente. Eu era assim, lembra? Sim, a própria Dolores. Ainda tem alguns desafios, mas eu acho muito interessante, é bom trazer isso aqui, porque agora, como tu tá nesse processo de mudança, amiga, tu tá tendo as provações e tu tá sendo firme, né, no teu propósito. Então, por mais que elas apareçam seguindo um padrão anterior,
tu tá disposta a dizer, eu não aceito mais isso. Isso é importante a gente citar para as pessoas. Eu não aceito mais isso. E aí é quando tu começa a superar e a modificar. Ó, depois que comecei a me movimentar com a academia, muita coisa mudou. Dores não mais, destravou o trabalho, por vezes surgiram dores ou contusões para me parar. É exatamente o que eu estava falando aqui, que eu estava contribuindo com o pessoal. Exatamente isso. Ontem, na parte da tarde, passei por um desconforto devido ao cheiro forte da jabuticabeira. Causou náuseas e a noite melhorou. A última foi semana passada e fui com dor e ela sumiu magicamente. Exatamente. Observe cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder do pensamento. A única coisa permanece em todos os universos, a única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela por meio da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia tem a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia. E cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independentemente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de que maneiras ela possa ser derrotado. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como a crise econômica mundial de 1929, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras? Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa por meio da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou é ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações por meio dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. Então, uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações e desejos ou a falta deles. Então, se eu tenho planos, se eu tenho desejos, se eu tenho o exercício, o último exercício, né, que é olhar para o nosso plano definido, né, propósito definido, eu vou ser abençoado. Porém, se eu não sei para onde eu estou indo, se qualquer caminho serve e eu estou vivendo no modo automático, então eu entro, né, de forma negativa, presa pela pobreza, no ritmo hipnótico. Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não, eu apenas comecei. Lembre-se de que enquanto estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma como se relacionam com seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. É muito interessante isso aqui, que é aquilo, né? É a forma como a gente pensa que dá o tom da nossa vida. E falando aqui na questão de negócios, me vieram duas situações. Uma delas é uma pessoa que eu conheço, é uma conhecida, assim, e ela trabalha no shopping. E ela fala, eu passei muito tempo escutando a reclamação dela de que as equipes são muito ruins, né? Que as equipes, as pessoas, elas não querem trabalhar de fato, existem, né, as pessoas. Só que existem as pessoas que fazem certo, que querem, que estão ali dispostas. Só que ela sempre encontrava um motivo para reclamar da equipe, que ela era mais a questão de gerência e tal. E ela um dia chegou para mim e falou: nossa,
eu mudei de empresa porque eu não aguentava mais, eu fui para a empresa tal, porque não dava, aquela equipe não dá, porque as pessoas não sei o quê, nananana. Pensei comigo, né? Assim como eu falo para vocês, não adianta a gente mudar de país sem mudar nada dentro, porque as situações vão com a gente. Dito e feito. Depois disso, ela passou por mais umas 3 empresas e continua reclamando. A mesma coisa, uma conhecida minha que tem uma empresa e que ela fala que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas elas roubam, que tem que estar sempre atenta. Então toda pessoa que passa no estabelecimento dela, como funcionário, acaba roubando, querendo ganhar alguma vantagem e assim por diante. Assim como também conheço uma pessoa que valoriza seus funcionários, que acredita nos funcionários e que a empresa vai super bem. Então, entendam, né? Aqui o que ele está falando é, a gente voltou aqui para negócios e tal, então ele está falando que a forma como a gente se relaciona com os sócios, né? Tá bom? Profissionais que são bem-sucedidos o são prioritariamente devido à forma como eles se relacionam com seus clientes, tanto internos quanto externos, né? É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. Um casamento fracassa ou é bem-sucedido inteiramente devido à maneira como os participantes relacionam-se uns com os outros. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal, porque ambos não entendem nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico. Por meio de sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar com um com o outro, faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria, ou dar-lhes asas para a liberdade por meio da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor, ou planta uma semente de suspeita e dúvida que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com a forma como os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Tá, vamos voltar porque não entendi aqui. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vindas desses indivíduos que estão em contato, acho que é contato, né, gente? Tá errado aí pra vocês também ou eu que tô doida? São coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste importante traço humano conhecido como caráter. Tá. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que por isso não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas. Gente, tem bastante coisa ainda. Vamos fazer o seguinte, a gente vai parar aqui, porque a próxima resposta é bem longa. A gente tem 5 minutos e ainda a gente tem palavra mágica. Então, vamos digitar a palavra mágica, que é precisão, e a gente continua amanhã. Então, digitem aí precisão. E eu quero para que vocês olhem aonde vocês precisam dosar, tá? Encontrar o equilíbrio.
seja no teu relacionamento amoroso, afetivo, ou dentro do teu trabalho, ou dentro de uma amizade, ou com o teu filho, tá? Ou também pode ser a precisão na tua alimentação, onde que tu pode equilibrar mais, onde que tá errando, onde que pode modificar. Oi, Elis, bom dia, Raquel, recebi a xícara do sorteio que você fez, muito obrigada, é linda. Ai, que legal! Para quem é nossa aluna, a gente teve, há um tempo atrás, o nosso encontro ao vivo, e eu sorteei, né, para quem estava presente, foram 2 xícaras e 2 pulseiras, né, de criadora. E agora eles falou que recebeu. Muito bom. E ainda temos para receber as nossas xícaras para quem acessou, né, gente, o kit da Criadora Consciente. Que bom, que legal, Elis, fiquei bem feliz. Depois posta, me marca para eu repostar, tá bom? Então, gente, eu quero que vocês olhem para essas questões de vocês, onde vocês podem melhorar, tá? Seja na saúde, seja no relacionamento, seja questão de controle financeiro. E então, anotem e olhem para isso. Ai, Raquel, mas eu não consigo me controlar. Calma, vocês precisam colocar no papel, vocês precisam reconhecer isso, tá bom? Combinado, então? É isso por hoje. Amanhã a gente continua e vamos finalizar esse livro provavelmente essa semana, tá bom? Vejo vocês amanhã às 6 horas da manhã. Um beijo. Tchau, tchau.